Quando eu me disponho a pensar sobre o ser humano, eu gosto muito de pensar que o que nos motiva, que nos articula para a realidade é o prazer. Porque eu acho que nós somos tão incompetentes em tudo, não somos bons caçadores, não somos bons corredores, não somos bons nas virtudes naturalmente reconhecidas nos animais. E até pensando na beleza, assim, os animais, as flores, até mesmo os minerais, eles são tão bonitos, a gente é tão esquisito, assim, umas formas tão estranhas. É bonito também, mas nada que se compare à luxúria de uma flor, à exuberância de uma simples pomba. Eu acho que a gente é bastante limitado, assim, nos nossos quesitos naturais. E então eu acho que se a gente tiver algum propósito na natureza, se a gente tiver alguma finalidade, algum objetivo, deve ser o de sentir prazer. E eu penso isso e depois eu penso que isso deve estar errado, porque se fosse uma demanda natural, nós não teríamos como nos opor a ela. O que caracteriza o funcionamento natural é justamente o determinismo. Não pode ser de outra forma, não lhe é dado nenhuma possibilidade de escolha. E nós escolhemos, nós temos possibilidade de escolha. Não é uma possibilidade de escolha absoluta. Eu sei que a gente nasce numa sociedade que de alguma forma já está pronta, num ambiente social que não foi nada nem construído nem escolhido por nós, e acho que uma parte muito importante do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, é simplesmente se adaptar a isso, a sobreviver a isso que está dado. Mas eu penso que o que caracteriza bastante o humano é justamente ele poder fazer a sua interpretação subjetiva daquilo que está dado. Não está na natureza das coisas, na nossa percepção, uma ideia de que tal evento, tal acontecimento só possa ser interpretado de uma única maneira. Quando eu penso em liberdade para o ser humano, eu penso justamente nessa liberdade de interpretação. E eu não sei se eu estaria sendo tecnicamente correta falando isso, mas eu tenho a sensação de que a psicanálise trabalha com essa referência, trabalha nesse campo, justamente o campo de liberdade de interpretação. Não tem uma interpretação única possível para qualquer evento ou para qualquer característica. O humano oferece essa diversidade e, podemos dizer assim, essa riqueza. Então eu fico muito surpreendida quando eu me dou conta de que, pelo menos no nosso momento histórico atual, tudo o que nós fazemos tem que caminhar para algum tipo de objetividade, para algum tipo, acho que não é nem objetividade, é um tipo de produtividade. Parece que as ações elas são só válidas na medida em que elas atingem uma finalidade. Para que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Como se em tudo que a gente faz tenha que ter um motivo fora daquilo que está sendo feito. Eu nunca posso fazer porque eu quero fazer, porque eu gosto, porque eu estou neste momento gostando, gozando em fazer isso. Eu tenho que fazer porque isso vai me oferecer um certo bem-estar, uma certa condição de busca de prazer ou de evitar o sofrimento. Parei para pensar nisso porque eu amo tomar sol. Hoje tá frio aqui em São Paulo, eu tô sentindo falta do sol. Por causa da pandemia, as viagens, pelo menos para mim, elas estão proibidas, elas estão impedidas, então eu não sei
quando eu poder estar na praia novamente, que é um ambiente que eu gosto tanto. E quando eu paro para pensar nos meus referenciais, eu falo, nossa, a gente precisa tomar sol para sintetizar vitaminas. E ao mesmo tempo vem uma crítica do tipo, de onde vem esse raciocínio absurdo? A gente não precisa tomar sol por causa das vitaminas, a gente gosta de tomar sol, eu gosto de tomar sol, eu gosto de sentir o calor do sol no meu corpo. E isso independe de qualquer finalidade, de qualquer produtividade que possa advir disso. E me faz lembrar um monte de coisa, de que a gente não passeia mais, de que a gente tem dificuldade de ler por prazer. A ideia é que nós não temos tempo, então se vamos ler, temos que ler coisas que rendam algum tipo de produtividade. Eu achei um aplicativo francês, mas deve ter em várias línguas, que era sobre ler. A ideia é que eles faziam um resumo de livros para você ouvir. Então, no final da semana, você teria, teoricamente, lido vários livros. E eu falei, legal, quando você não quer ler e quer ter uma noção do que está escrito ali. Mas é triste se isso vier para compensar a falta de tempo com a leitura. E é legal essas coisas de ler rápido ou de ler resumo, porque não está incluído o prazer de ler. Está incluída a relação social com a leitura. Em algum momento eu vou ter que dizer para alguém que eu li e vou ter que dizer qual foi o conteúdo do que eu li. Só que eu não li, eu ouvi um áudio. Eu não tive o prazer, a demora, todos os raciocínios que advêm de quando a gente está tentando construir uma imagem mental a partir das palavras propostas por alguém fora de nós. Então, eu não tive o crescimento de ler, mas eu vou ter o discurso de quem leu. E eu acho que isso é bem a nossa cara, na atualidade. Essa cara de que a gente faz muita apresentação, mas essa apresentação, essa aparência, não está sustentada numa certa, como eu direi, numa certa postura identitária. Porque, para mim, a ideia original de identidade acontecia assim: eu sou e eu me expresso. Aquilo que eu expresso é, de alguma forma, a continuidade do que eu sou. E em algum momento da nossa história parece que esse raciocínio se confunde, se inverte para eu apareço, logo em aparecendo eu vou ser tratado como se eu fosse, mas não necessariamente eu sou. E quando eu penso, por exemplo, na depressão, quando eu penso, por exemplo, na ansiedade, eu penso nesses fenômenos mentais, também não é a única leitura possível, claro, mas também como sendo justamente uma falta de estrutura interna, uma falta de manejo consigo mesmo. E aí vem aquelas histórias assim: aparentemente você se educou, aparentemente você é uma pessoa educada, aparentemente você sabe lidar com você e com o mundo dentro do que é razoável, aparentemente você sabe sobreviver a você e ao mundo no qual você está inserido. Quando aparece uma depressão, eu acho que ela deflagra essa insuficiência. Não, eu não sei o suficiente de mim, não, eu não sei o suficiente de como lidar no mundo no qual eu estou inserida. Para mim isso não é um problema. Eu acho que de verdade saber lidar consigo mesmo e saber lidar com o mundo é o trabalho da vida. Eu acredito que no momento da morte a gente olha e fala, tá feito. Mas tem umas pessoas que também não sentem que está feito e ficam com medo de morrer. Mas eu acredito que pode chegar esse momento da hora da morte que você fala, nossa, tá feito, eu entendi o que se trata da vida no momento da morte.
Mas eu também acredito nesse processo de construção, de educação contínua. E eu gosto de ver esses sintomas como sendo uma denúncia de que não está feito ainda, de que tem um trabalho interno a ser executado, que tem um conhecimento de si que precisa ser de alguma forma desvelado ou construído. A minha noção é de que a gente precisa aprender um pouquinho, ou não sei se inventar, mas eu gosto de pensar aprender sobre a própria natureza, aprender que nós não somos seres uniformes, que nós não somos absolutamente racionais, nem absolutamente irracionais, e que no nosso viver cotidiano deveria estar incluída a possibilidade de sonhar, de delirar e de tomar sol sem motivo, porque o sem motivo talvez seja o motivo mais válido de toda a vida. Então eu gosto de pensar que quando a gente nega essa outra faceta da nossa existência, que vai além ou aquém da produtividade, eu não sei, mas que não se manifesta em produtividade, a gente adoece.